Olá pessoal, aqui é a TS Automação mais uma vez. Pessoal, respondendo mais um inscrito aqui. Mais uma vez, pessoal, filmando a tela do computador. Já falei várias e várias vezes, eu não sei colocar a tela do computador para gravar, mas vale a máxima. A boa intenção, creio eu, que deve superar as limitações técnicas, né? Vamos lá. O inscrito entrou em contato comigo depois de um vídeo que eu fiz sobre esse inversor aqui, ó, que é o IF10 da Metaltex. Diga-se de passagem, um inversor bem legal, viu, pessoal? Então, o que acontece? Ele fez uma pergunta para mim. Ele sabia, né, que isso era possível no inversor da VEG, mas não tinha conseguido fazer no inversor da Metaltex. O que esse meu inscrito me pediu? Ô Lucas, se você tiver mais familiaridade com esse inversor, o que acontece? Eu preciso fazer com que, quando ele atingir a velocidade especificada, que ele me avise, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar um sinaleiro nele, na saída relé dele. Para quê? Para que quando ele atingir a velocidade especificada, ele acenda esse sinaleiro. Eu não sei a aplicação, mas é isso aí. Esse aqui é o esquema do inversor. Aqui a gente tem os bornes de entrada da parte digital dele. Aqui a gente tem a parte analógica, que é a parte do inversor. Aqui saída relé, aqui saída motor e aqui a entrada principal. Então, pessoal, como que a gente vai fazer isso? Né? Aqui eu fiz uma simulação aqui de comando, fase de entrada. No caso desse aqui, eu estou simulando que é um inversor de 220 fase, saída trifásica. Eu não sei qual que é o dele, mas funciona do mesmo jeito. O que a gente vai fazer? Características de montagem. Como que a gente vai fazer? Detalhe, pessoal, detalhe. O inversor, ele não vai ler, ele não vai fazer isso aqui, porque ele não tem o parâmetro de velocidade, né, atingida, ou seja, de RPM atingido. 1740, 2000 RPM. Você vai conseguir fazer isso, meu amigo, pela frequência. E o que acontece? Você vai lá, chega em 1760 RPM, por exemplo, que seja a velocidade que você deseja, né? Vai lá no parâmetro de leitura de frequência, vê se isso está dando aí, se o motor seu for de alta, em torno aí de 40, 30, 38, 40% da frequência, e estabelece a frequência em função, a velocidade em função da frequência. Aqui a gente tem rede, fase. A gente vai pegar uma fase e entrar no comum do inversor. A outra fase a gente coloca no normal aberto do inversor, ligando ao sinaleiro. Até aí, muito simples, muito fácil. Agora vem a segunda parte, né? Confesso que o inversor, o manual de usuário desse inversor, ele é muito limitado. Então eu precisei pegar um manual de operação, né? Aí dentro do manual de operação ficou mais claro para mim o que eu teria que fazer. Os parâmetros que você vai usar, meu amigo, é o parâmetro, deixa eu pegar aqui bem pertinho, é o parâmetro 325 e o parâmetro 425. No parâmetro 325, você vai colocar contagem, valor, e você vai colocar o valor 5. 325, entrou no parâmetro 325, você vai colocar o valor 5. Isso aqui significa que você habilitou a contagem, ou seja, o fechamento da saída relé dele através desse parâmetro. Quando atingir o que você parametrizar no próximo parâmetro, o valor do próximo parâmetro, ele vai fechar a saída relé. Feito isso, gravou o parâmetro, você vai lá no parâmetro 425, que é a frequência atingida. O valor desse parâmetro vai ser o desejado. Voltando, por exemplo, se o seu motor for de alta e quando ele atingir um valor de 1760 RPM, você vai lá e confere isso com a frequência.
conferiu com a frequência, vai dar aí 38 a 40 Hz mais ou menos. Então, você vai lá no parâmetro 425 e coloca esse valor de frequência, 40 Hz. Toda vez que o seu inversor der o ganho e à medida que ele for ganhando a velocidade, que ele chegar na velocidade especificada pela frequência, essa comutação vai acontecer e o relé vai, o sinaleiro vai acender, né? Meu amigo, eu espero ter ajudado. Sinto muito eu não ter um inversor aqui em mãos agora para simular isso para que você veja, mas eu acho que ficou bem claro. Agradeço aí, pessoal, pelas dúvidas, pelo feedback, e tô sempre aqui, pessoal. Voltando àquela máxima, né? A gente tem que compartilhar o conhecimento. Eu sou muito ajudado por muitos amigos meus, sigo vários outros canais, o pessoal me ajuda e não custa nada eu repassar um pouquinho desse mísero conhecimento que eu tenho com vocês. Tá bom? Um abraço, até mais.